que está acontecendo aí? É aula de geografia, não de dancinha, de musiquinha. Tá certo que vocês preferem 1000 vezes geografia, lógico, do que outras coisas. Muito bem, com essa animação, espero que todos estejam bem, né, motivados, estudando bastante. E dentro dessa energia, nós vamos hoje com a participação de atividades de vocês. Então, parabéns pelas gravações, parabéns pelas produções. A gente vê o quanto que se aprende com esses desafios diferentes. Desafios diferentes porque não é apenas o conteúdo que a gente está aprendendo. A gente está aprendendo a usar as ferramentas tecnológicas, se comunicar através das tecnologias. Isso são aprendizagens que certamente vão ser muito úteis dentro da sociedade, dentro da vida toda. Quem consegue se comunicar dentro desses formatos novos, diferentes, né, ele vai estar preparado para atuar e viver na sociedade, né, tecnológica, na sociedade, né, desenvolvida, na sociedade globalizada. Então, é importante que a escola também ofereça e desafie os alunos a dominar as tecnologias. Então, vamos para as atividades, vamos para o estudo dos polos, das regiões polares, quantas características, quantas atividades e informações importantes que vocês trouxeram hoje. Então, vejam só quanta riqueza, né, em aulas totalmente diferentes. Parabéns para vocês. Acompanhe então os detalhes que vocês trouxeram para compartilhar com todos. Olá, meu nome é Marciele, eu sou da turma 91 e hoje eu vou falar um pouco mais sobre as duas regiões polares que existem no nosso planeta. O Polo Norte e o Polo Sul são as regiões mais frias que existem atualmente. O Polo Norte ele é localizado no hemisfério setentrional ou boreal e o Polo Sul é localizado no hemisfério meridional ou austral. A principal semelhança entre as duas regiões é o clima e as baixas temperaturas que são registradas. A água doce congelada apresenta alta concentração, além de atrair diversas espécies de animais, principalmente as espécies marinhas. Entretanto, apesar das semelhanças, podemos citar diversas diferenças, a começar pelo fato de que o Polo Sul é bem mais frio que o Polo Norte, sendo uma região praticamente inabilitada pelo ser humano e servindo apenas como um centro de pesquisas. Além disso, podemos citar o fato de que o Polo Sul atrai principalmente espécies de pinguins, enquanto que o Polo Norte atrai principalmente espécies de ursos polares. Bom, agora eu vou falar um pouco mais sobre o Polo Norte. O Polo Norte está localizado no Círculo Polar Ártico, uma das regiões mais frias do planeta. A área total dessa região é de cerca de 21 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 65% são compostos por oceanos. Já que as temperaturas são muito baixas, o frio passa a ser constante, e a temperatura média não ultrapassa dos menos 2 graus Celsius. Tendo em conta as características climáticas prevalecentes ao longo do ano, o ambiente não é propício ao desenvolvimento da diversidade da vida. Os meses do verão correspondem de julho a agosto, e a vegetação é a tundra, que é basicamente composta por musgo e líquens. A população do Polo Norte gira em torno de 120 mil pessoas. Segundo a fonte do G1, representantes dos países do Ártico alertam que a exploração de petróleo e o tráfico marítimo invadiram o habitat dos ursos polares, o que aumenta o risco climático existente. Os ursos polares dependem desses mantos de gelo para encontrar sua principal fonte de alimento, que são as focas. Os ursos polares são extremamente adaptados às baixas temperaturas e conseguem se mover no gelo, na neve e até na água. Os pelos cobrem uma camada extra de gordura, que faz com que o animal absorva melhor o calor dos raios solares, para suportar então o frio extremo. Atualmente estima-se que a população mundial de ursos polares seja entre 20 e 25 mil. No Ártico é possível encontrar diversas banquisas, que são enormes blocos de gelos provenientes de água salgada que possuem em média 10 metros de espessura e 1000 km de largura. Os icebergs são pedaços que se descolam de geleiras, marés e correntes marítimas, e que agem sobre o gelo que fica submerso nas bordas dos continentes, movimentando-o para cima e para baixo.
A aurora polar é um fenômeno que ocorre nas regiões polares na forma de luzes coloridas no céu. No Polo Sul, elas são chamadas de aurora austral e no Polo Norte de aurora boreal. Na verdade, a aurora polar nada é mais do que o fenômeno óptico causado pela atividade solar. Eu vou falar um pouco mais sobre o Polo Sul. O Polo Sul tem uma área de 14,4 milhões de quilômetros quadrados e é o quinto maior continente do planeta. O seu resfriamento ocorreu ao longo de milhões de anos, e a sua principal característica é o fato de ser o continente mais frio e seco do planeta, um enorme deserto formado por enormes geleiras e coberto por gelo. A sua temperatura média gira em torno de menos 30 e menos 65 graus Celsius. O Polo Sul é o único continente do planeta que não possui habitantes fixos, isso porque tem características extremas e impossíveis para a sobrevivência humana. É habitada por uma média de 4.000 pessoas no verão e 800 pessoas no inverno, sendo eles todos pesquisadores que possuem base científica no continente. O futuro do Ártico e a pesca predatória, além dos recursos genéticos e de mineração das profundezas geladas da região, representam os novos desafios dos oceanos, que requerem uma nova regulamentação para que os ecossistemas sejam preservados. O Tratado da Antártica é um documento assinado no dia 1º de dezembro de 1959, por alguns países que se diziam proprietários do continente. Eles prometiam suspender suas intenções por tempo indeterminado, permitindo assim a cooperação internacional na exploração científica do continente. Olá, meu nome é Dinei e hoje eu vou apresentar uma reportagem sobre as regiões polares do nosso planeta. Primeiramente eu vou começar falando sobre o Polo Sul, depois o Polo Norte, depois novamente sobre o Polo Sul. Nos últimos 30 anos, devido a fenômenos naturais, a temperatura aumentou 3 vezes mais rápido no Polo Sul do que os outros continentes do planeta Terra. Para tentar explicar esse fenômeno, especialistas apontam para o aquecimento do Oceano Pacífico Ocidental, empurrando o ar quente em direção ao Polo Sul. O derretimento das calotas polares da Antártica já é a principal causa do aumento do nível do mar, ou seja, o futuro das regiões costeiras depende muito da massa de gelo que cobre a Antártica Ocidental. O Polo Norte possui uma boa diversidade de animais, mas o que mais chama atenção é o urso polar. Ele habita o Polo Norte porque ele necessita da água gelada para sobreviver. Isso prejudica a espécie. De acordo com o site da Globo, as condições climáticas podem levar a espécie à extinção em menos de 80 anos. Os criadores do estudo também afirmam que essa situação pode ser adiada, mas não evitada, pois o derretimento das geleiras está aumentando cada vez mais. Outro fator que prejudica a espécie é a poluição. Se o Polo Norte possui o urso polar como uma das suas principais atrações, o Polo Sul tem os pinguins. Com imagens de satélites foram descobertas novas colônias de pinguins imperadores, que ainda não tinham sido vistas. Porém, as colônias eram pequenas, elevando o número de pinguins da Antártica em um pouco mais da metade de meio milhão. Como o urso polar, os pinguins também são ameaçados devido ao risco do aquecimento global. Os pinguins se alimentam de crustáceos e precisam do gelo polar para se reproduzirem. Os novos resultados mostram que existem 61 colônias em todo o continente, gerando um número de pinguins de 5 a 10% a mais do que se pensava. Como vocês ouviram, as regiões polares do planeta é uma das que mais está sofrendo com o aquecimento global, ameaçando a extinção de suas espécies que dependem desse habitat para sobreviver. Meu nome é Daila Julia Kiss, eu sou da turma 92 e eu vou apresentar algumas notícias sobre as regiões polares. Aproxima-se a extinção do urso polar. Pesquisa aponta que, até o final do século, esse animal corre grandes riscos de desaparecer do planeta. Um novo estudo, publicado no dia 20 de julho de 2020 no período científico Nature Climate Change, aponta que o aquecimento global pode causar a extinção dos ursos polares mais rapidamente do que se pensava. Segundo o levantamento, se a emissão de gases de efeito estufa se mantiver constante durante as próximas décadas, esses animais provavelmente não existirão mais em 2100.
As projeções indicam que já em 2040 os ursos polares passarão por dificuldades reprodutivas, levando extinções regionais. A expectativa é de que o último reduto desses animais seja nas Ilhas da Rainha Isabel, no Canadá, desacelerarmos o aquecimento global. Estima-se que existam aproximadamente 26 mil ursos polares no planeta, espalhados por cerca de 20 regiões. A vida desses animais é muito impactada pela mudança climática. Isso porque os ursos dependem do gelo que flutua na água para caçar focas. Conforme o gelo derrete devido ao aquecimento, esses seres perdem oportunidades valiosas de se alimentar. Resumidamente, sem o gelo, os ursos morrem de fome. No ritmo em que estamos, as emissões de gases de efeito estufa esquentarão a Terra até um ponto em que esse gelo torne-se raro o suficiente para impedir a alimentação dos ursos polares. Assim, de acordo com a pesquisa, esses animais têm altas chances de serem extintos até o fim do século. A única esperança é diminuir a quantidade de gases que lançamos. Pela primeira vez na história, a Antártica bate os 20 graus Celsius. Registro foi feito por pesquisadores brasileiros no Polo Sul. No dia 9 de fevereiro, cientistas brasileiros registraram a temperatura de 20,75 graus Celsius na Antártica, a primeira vez em que a marca dos 20 graus é alcançada no continente desde que o monitoramento começou. O recorde anterior era de 19,8 graus, batidos em 1982. De acordo com os cientistas, a Península Antártica e as ilhas ao seu redor aqueceram cerca de 3 graus desde a era pré-industrial. O recorde foi descrito por especialistas como incrível e anormal. Na opinião dos pesquisadores brasileiros responsáveis pelo registro, o aumento da temperatura para além dos 20 graus é consequência de eventos relacionados ao El Niño e a mudanças nas correntes oceânicas. É importante lembrar que a Antártica retém cerca de 70% da água doce no mundo sob a forma de neve e gelo. Segundo a ONU, os oceanos podem ter seus níveis elevados em mais de 100 centímetros se os esforços humanos para reduzir emissões de gases e cuidarem das reservas de gelo antárticas forem insuficientes. Derretimento de gelo na Groenlândia atingiu ponto irreversível, diz estudo. Degelo fez com que os oceanos subam cerca de 1 milímetro em média por ano. Em julho, o gelo marinho polar atingiu sua menor extensão em 40 anos. As camadas de gelo na Groenlândia encolheram a um ponto irreversível, segundo dados publicados nesta semana na revista científica Nature Communications, Earth and Environment. Esse derretimento já está fazendo com que os oceanos subam cerca de 1 milímetro em média por ano, tornando a Groenlândia a maior responsável por essa elevação. Em julho, o gelo marinho polar atingiu sua menor extensão em 40 anos. Se todo o gelo da Groenlândia for eliminado, a água liberada elevaria o nível do mar em 6 metros, em média suficiente para inundar muitas cidades costeiras ao redor do mundo. Esse processo, porém, levaria décadas. De acordo com o estudo, o derretimento ocorre independentemente da velocidade em que o mundo reduz as emissões que causam o aquecimento global. Os cientistas estudaram dados de 234 geleiras em todo o território ártico ao longo de 34 anos, até 2018, e descobriram que a neve anual não era mais suficiente para reabastecer as geleiras, como neve e gelo perdidos no derretimento do verão. Nos últimos 30 anos, o aquecimento no Ártico ocorreu pelo menos 2 vezes mais rápido que no resto do mundo, um fenômeno conhecido como amplificação do Ártico. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do tempo que tu tá assistindo esse vídeo. Eu sou Gabriel Elias Meurer, estou estudando na turma 92 e hoje vamos falar sobre as regiões polares, que é o assunto que estamos estudando agora, né? Já de cara, vamos lá, vamos começar a falar que nas regiões polares existem 2 polos, o Polo Sul e o Polo Norte. E em função deles serem as regiões mais frias do planeta, no planeta Terra encontramos pouca população. Geralmente humanos são apenas cientistas que vão lá períodos do ano, mas não moram por lá. Mas continuando, a Antártica, que fica no sul do Polo Sul, é uma região tão fria, que possui certas regiões que o gelo, ou a neve, nunca derrete. Isso é um lugar que tem que ser muito frio para a neve nunca derreter, né? A temperatura média por lá é de menos 49 graus Celsius. É muito frio isso. São coisas sobrenaturais que muitos humanos não conseguiriam sobreviver a certos climas, né? E lá, na Antártica, é o clima mais frio do planeta. É o local mais frio. E já o Ártico,
que fica no norte, possui uma temperatura média no inverno de menos 34 graus. São um pouco mais de 10 graus Celsius a mais, né, que a Antártica, mas mesmo assim continua sendo muito frio. Mais uma curiosidade é que a temperatura mais baixa registrada na Terra foi de menos 89,6 graus Celsius, registrada também na Antártica, né? Certo? Vamos agora falar um pouco sobre as regiões polares, juntando o Polo Sul e o Polo Norte. Agora vamos falar um pouco cada um, né? Vamos começar então pelo Polo Norte, que tem bastante coisa interessante, né? O Polo Norte encontra-se sobre o Oceano Ártico. O Polo Sul, por exemplo, é mais frio que o Polo Norte. Cinco países têm a possibilidade de explorar economicamente o Polo Norte, que são eles os Estados Unidos, a Rússia, a Noruega, a Dinamarca e o Canadá. Debaixo do gelo do Ártico, há petróleo suficiente para encher 83 bilhões de baris de petróleo. E já vão ver que tem muita riqueza. Continuando, há minérios como ferro, carvão, urânio, diamante e ouro. Também como gases naturais que é possível usar há 14 anos na Terra esses gases naturais. É muita riqueza, certo? E continuando, de olho na riqueza, o Canadá, os Estados Unidos, a Noruega, agora a Rússia e a Groenlândia, que não foi citado antes, eles estão investindo em expedições científicas, propagando pressão militar e discussão diplomática para dividir a região. A reserva do Ártico ficou intacta até hoje, porque era inalcançável. Além do frio rigoroso que tem lá, dos longos dias com poucas horas de claridade, dos ventos fortíssimos, né? O Ártico tem uma boa extensão congelada, como a Antártica também. O gelo impede uma exploração econômica de larga escala, é por isso que não foi explorada até hoje. A Antártica, que fica no Polo Sul, é o mais meridional de todos os continentes, com cerca de 14,4 milhões de quilômetros quadrados. A Antártica é o quinto maior continente do mundo. Agora, uma curiosidade: a Antártica é um continente. O Ártico não é um continente. Tem muita gente que confunde essas coisas, certo? Agora, continuando, a Antártica é uma zona politicamente neutra, não pertence a nenhum país. A área da Antártica, ela tem uma preservação científica, não é permitido explorar ela, nas riquezas, nada, para preservar o seu local, certo? A Antártica possui diversos recursos naturais, como chumbo, prata, cobre, petróleo, gás natural, etc. No entanto, a extração mineral também foi proibida com o Tratado da Antártica. Não pode explorar nada. Assim, falar um pouco do Polo Sul, do Polo Norte, das regiões polares, e eu agora encerro. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que você aprendeu um pouco. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Michele. Olá, meu nome é Andressa. Nós somos alunos da turma 91 e estamos aqui para apresentar algumas características das regiões polares. O Polo Norte está localizado no hemisfério setentrional ou boreal. Já o Polo Sul está localizado no hemisfério meridional ou austral. São regiões que estão localizadas entre os polos e os chamados círculos polares. Círculo Polar Ártico é o norte e Círculo Polar Antártico no sul. Tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul possuem características iguais, tais como temperatura, que não supera os 10 graus Celsius nos períodos mais quentes do ano, e por apresentarem um fenômeno chamado de sol da meia-noite, que acontece quando o sol brilha 24 horas sem cessar. Outro aspecto comum nessas duas regiões é que elas regulam a temperatura do planeta, por isso a preocupação de se preservar as calotas polares. 1 bilhão de pessoas estão ameaçadas pelos riscos das mudanças climáticas em oceanos, regiões polares e montanhosas. Nenhuma parte do mundo será poupada dos impactos das mudanças climáticas. Conforme os oceanos esquentarem e as camadas de gelo e geleiras derreterem, haverá um rápido aumento do nível do mar, que pode afetar 1 bilhão de pessoas até 2050. Essa seria a nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção.
Olá, eu sou o João Miguel da turma 92 e começa agora mais uma edição do Jornal do Vendelino. Vamos falar sobre as regiões polares. São os locais mais frios do planeta, com vidas totalmente diferentes das que temos aqui, num país subtropical. Apesar de ambos os polos serem cobertos de neve, possuem grandes diferenças. A Antártica está localizada no extremo sul do planeta e é mais fria que o Ártico, com temperaturas médias anuais de menos 49 graus Celsius. E o Ártico, localizado no extremo norte do planeta, possui temperaturas médias anuais de menos 34 graus Celsius. Enquanto a Antártica é um continente congelado, com montanhas com aproximadamente 3 km de altura e uma espessura de gelo de 2,5 km, o Ártico é rodeado de países como os Estados Unidos, Canadá, Rússia, Finlândia, Suécia e Noruega, e é praticamente plano, pois basicamente é o mar com camadas de gelo e neve. Ambos os polos possuem presença humana. No Ártico existem vários povos, entre os principais, os Inuits e os Napões. Já na Antártica, por ser uma região muito fria, a ocupação humana se leva principalmente pelas pesquisas científicas, que acontecem somente no verão. São diversas equipes de diferentes países a fim de estudar esse continente. Por serem dois lugares com grandes recursos minerais, nos últimos anos, muitas empresas extrativas estão se interessando em extrair todos os recursos minerais e energéticos que lá possuem, como carvão, ferro, ouro, estanho, manganês e, principalmente, com quase 800 quilos e medindo aproximadamente 2,5 metros quando em pé, os ursos polares são um dos principais animais que vivem no Polo Norte, com uma alimentação baseada principalmente em animais que vivem nas águas frias do Oceano Ártico, como focas, salmões, leões marinhos e até mesmo golfinhos. Mas esse grande carnívoro, com seus exuberantes pelos brancos, em breve poderá não existir. O principal motivo está na diminuição das banquiças ocorridas pelo aquecimento global. Essas banquiças são um dos principais biomas das regiões polares, resultado de um congelamento da água do mar em temperaturas abaixo de menos 2 graus Celsius, criando camadas de gelo e neve. São nessas camadas que ficam a maior parte da fonte de alimento dos ursos. Sem esse bioma, os ursos teriam que ficar em terra firme, afastando-se do habitat de suas presas. Com um bom tempo sem comer e uma amamentação reduzida, haveria um declínio na reprodução e na sobrevivência da espécie. Os pinguins imperadores são os animais mais adoráveis do mundo, com apenas 1,20 m de altura e pesando aproximadamente 37 kg. Possuem uma alimentação baseada principalmente em peixes, crios e lulas. E vivem sempre em numerosas colônias, que auxiliam tanto a caça desses alimentos quanto a uma proteção ao frio, onde se juntam e inclinam-se ao pinguim mais próximo. Estudos recentes mostraram que há quase 20% a mais de colônias vivendo na Antártica. Foram descobertas 11 novas colônias, o que aumenta o número total para 61 colônias de pinguins imperadores vivendo no continente. Essa procura vem ocorrendo há 10 anos atrás, porém, os pinguins moram em regiões muito remotas, o que dificultou a vida dos cientistas. Olá, meu nome é Débora Thaís Niggers, eu sou estudante da turma 92 da Escola Padre Virginio Sendel e hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre as regiões polares. Bom, as regiões polares têm características entre si muito parecidas. As regiões polares ficam localizadas no norte e no sul do planeta Terra. A região norte, o Polo Norte, e o Polo Sul, conhecido como Antártica. Bom, os polos contêm as características mais baixas do planeta. As suas estações são bem definidas, sendo elas inverno e verão. O verão não passando dos 10 graus, que para nós seria o inverno, né? E o inverno deles chegando de 30 a 50 graus negativos. Eu acho que, na minha opinião, ninguém sobreviveria a 30 graus negativos, quem dirá 50. Então, eles possuem um inverno muito rigoroso, com temperaturas que variam entre 30 e 50 graus negativos. No Polo Sul, Antártica, o chão é constituído por uma grossa camada de gelo, não possuindo solo e vegetação. Então, no Polo Sul, você não vai enxergar a vegetação, né? Você olha pra lá, tem gelo, olha pra cá, tem gelo. Então, é só gelo. Já no Polo Norte, nas regiões do Alasca e da Groenlândia, não se perde o gelo da superfície. Então, nessas duas regiões, o gelo também fica como na Antártica. Mas, no norte do Canadá e na Rússia, no verão acaba ocorrendo degelo, sendo assim, criando um pequeno período de tempo acaba tendo uma vegetação ali, porque o gelo acaba derretendo. Bom, pelo fato das duas regiões polares terem uma baixa temperatura,
elas acabam, consequentemente, não tendo tanto os raios solares, né? Não acabam chegando com tanta precisão neles. O solo deles é muito infértil nas regiões polares, pelo fato de baixos nutrientes e pela falta da luz solar, né? Que acaba influenciando para não ser um solo fértil. Então, na minha opinião, eu acho que os polos são lugares inabitáveis, pelo fato de se fazer muito frio e ninguém sobreviver ao frio, pelo fato de ninguém poder morar em cima do gelo e pelo fato de eles não poderem fazerem a própria produção. Nós aqui podemos produzir a nossa salada, a nossa fruta, o nosso milho, a nossa soja, né? Eles não poderiam produzir isso pela parte do solo infértil. E se tu for querer viver num país que tu só vai poder viver de importação, que tu não vai poder produzir, tu vai depender dos outros para comer, na minha opinião, acaba se tornando um alto custo de vida, né? Porque, pensa, tu vai precisar estar comprando tudo pra tu comer, tu não vai poder ir ali plantar, sabe, o teu alface, porque não vai produzir, não vai acabar florescendo. Então, na minha opinião, acaba sendo um lugar inabitável. Muito frio, ninguém ia sobreviver a tanto frio e ninguém ia sobreviver sem produzir. É isso. Tchau. Olá, meu nome é Daniel e hoje venho trazer 3 notícias para complementar o estudo dos polos. A primeira delas é sobre o derretimento dos polos. O mar da costa norte da Groenlândia já foi chamado de a última área de gelo. Por lá, o gelo é tão grosso e estável, com poucas mudanças, mesmo durante o verão, que muitos acreditam que esse será o último lugar a derreter. Picos de temperaturas anormais em fevereiro e no início deste mês mudaram essa história. Deixou a camada de gelo vulnerável ao vento e se rompeu pela primeira vez em que se tem registro. No extremo norte da Noruega, na região de Svalbard, a cobertura de gelo do Ártico está 40% abaixo da média para esta época do ano, desde 1981. Embora a situação menos dramáticas em outras partes do Ártico indiquem que provavelmente esta não será o pior ano para o gelo do Polo Norte, mas vão de encontro às previsões de que, entre 2020 e 2050, talvez até antes, o Oceano Ártico pode descongelar completamente durante o verão. As consequências são catastróficas. Apenas algumas décadas atrás, mais de 3 metros de gelo de espessura cóbrea do Polo Norte, com cumes de gelo abaixo da superfície, em algumas partes do Ártico se estende até 45 metros. Agora, este gelo já não existe há muito tempo, enquanto o volume total de gelo marinho do Ártico no final do verão declinou, de acordo com 2 estimativas, em 75% em meio século. Com o constante desaparecimento da cobertura de gelo polar, estamos perdendo um vasto sistema de ar-condicionado, que ajuda a regular e estabilizar o sistema climático da Terra, por milhares de anos. Essa espiral da morte de gelo marinho do Ártico representa mais do que apenas uma grande reviravolta ecológica no extremo norte do mundo. O declínio do gelo marinho do Ártico também tem profundos efeitos climáticos globais, já que estão intensificando o aquecimento global e tem o potencial de destabilizar o sistema climático. O ponto mais básico é transformar o Oceano Ártico de branco para azul, o que altera a quantidade de radiação solar refletida em uma superfície. O gelo marinho, no verão, reflete cerca de 50% da radiação que chega ao espaço. Sua substituição por água aberta, que reflete cerca de 10% da radiação solar recebida, está provocando um alto aquecimento em todo o Ártico. Com o mar exposto, absorvendo enormes quantidades de radiação solar no verão, a temperatura da água está subindo vários graus, com áreas mostrando um crescimento de 7 graus Celsius na temperatura. Assim, o sistema que já foi um vasto condicionador de ar começou a se transformar em um aquecedor. Quanto o calor extra das águas escuras do Oceano Ártico no verão adicionam ao planeta? Um estudo recente estima que é equivalente a adicionar outros 25% de gases de efeito estufa. Com mais do Oceano Ártico se tornando livre de gelo no verão, mais ondas estão sendo geradas. No verão, a estação aumenta de ondas quebradas grandes blocos de gelo em fragmentos menores e acelera seu derretimento. Então, no outono, temperaturas maiores, alimentadas por águas abertas, causam a mistura induzida por ondas do Oceano Ártico, que traz o calor absorvido durante o verão. Isso aquece a água, dificultando a formação de gelo no outono. A segunda notícia que eu trago é sobre como o aquecimento global influencia nas espécies presentes nos polos. A perda de massa de gelo na superfície dos oceanos pode causar o desaparecimento de até 1/3 do ecossistema
que vivem nas profundidades da região polares, devido ao aumento da luminosidade do leito marinho. As informações são de estudos divulgados nesta quarta-feira, 31, pela Universidade da Nova Gales, do sul da Austrália. A pesquisa feita por cientistas da Divisão Antártica Australiana prevê que, com os polos mais quentes, o ecossistema das áreas mais profundas pode sofrer reduções drásticas em algumas décadas. As informações serão divulgadas no periódico científico Global Chart Report. Segundo Graham Clark, um dos autores da investigação, os dados mostram que os ecossistemas polares são mais sensíveis a mudanças climáticas do que se pensava anteriormente. Na costa do Antártico, por exemplo, comunidades únicas de invertebrados que viviam na escuridão poderão ser substituídas por águas que prosperam com a luminosidade. Entre os invertebrados que poderiam estão esponjas e musgos. De acordo com a pesquisa, esses seres marinhos desempenham funções importantes, como filtragem da água e reciclagem de nutrientes, além de serem fontes de alimentos para peixes e outras criaturas. Mudanças perceptíveis. Para conseguir tais informações, os estudiosos implantaram medidores de luz no fundo do mar, em 7 locais da Antártica, com profundidades de até 10 metros. Câmeras fotografaram a costa de todos os dias, ao meio-dia, durante 2 anos e meio, para determinar a cobertura de gelo do mar. Com isso, constatou-se que o crescimento de luz na Antártica, em diferentes condições, é um excelente exemplo do impacto ecológico, uma larga escala que os seres humanos proporcionaram com o aquecimento global, mesmo em lugares tão remotos como a Antártica, informa o professor Emma Johnston. Nosso modelo mostrava que as mudanças recentes na cobertura de neve e de gelo nos polos já causaram mudanças na quantidade de luz que atinge grandes áreas do Ártico e Antártico atualmente, complementa. A última notícia é sobre a economia dos polos. A região dos polos norte e sul da Terra tem uma economia diferenciada. No Ártico, por exemplo, a economia está baseada na exploração de petróleo, gás natural, urânio e ouro, também no comércio de peles e na pesca. Já na Antártica, o uso de recursos naturais é praticamente nulo e a região não é explorada economicamente. A única forma de habitação que existe nessa região polar é a de pesquisadores de diversos países, que tentam conhecer melhor o território e preservá-lo. Na região polar do Ártico, as atividades econômicas realizadas são principalmente as pescas e a extração de recursos minerais e fósseis, que são transportados por oleodutos, gasodutos e navios. As riquezas exploradas no Ártico seguem majoritariamente para os Estados Unidos, Canadá e Rússia. Regiões polares. Característica dos polos. O planeta Terra possui 2 regiões polares, sendo elas o Polo Norte e o Polo Sul, as quais são as regiões mais frias que existem. O Polo Norte está localizado no hemisfério setentrional ou boreal. Já o Polo Sul está localizado no hemisfério meridional ou austral. São regiões que estão localizadas entre os polos e os chamados círculos polares, Círculo Polar Ártico Norte e Círculo Polar Antártico Sul. Diferença dos polos. A primeira diferença é que o Polo Norte, chamado de Ártico, é mar congelado. Não existe terra por baixo, somente água. O Polo Sul, ao contrário, é a Antártica, continente coberto por muito gelo. O Sul, totalmente, é o mais gelado. Nos 2 polos, condições de vida são muito baixas, havendo assim pouca população. Os animais no Polo Norte são lebres e espécies adaptadas ao frio, como o urso polar, focas, orcas, baleias, raposa do Ártico, entre outros. Já os animais do Polo Sul são leões marinhos, pinguins, baleias azuis, pequenos artrópodes, como o carapato, entre outros. O Polo Norte. A pequena cidade de Polo Norte tem uma população de 2.117 pessoas e fica a 2.700 km ao Polo Norte real. A exploração econômica. Associações de países do Polo Norte temem a exploração de óleo na região. Os Estados Unidos, Canadá, Rússia
Groenlândia e Noruega abrigam até 25 mil ursos polares. Os ursos polares. O urso polar é descendente direto do urso pardo, um grande mamífero que só se desenvolveu no hemisfério norte. Os ursos polares dependem da água gelada para sobreviver, e como os oceanos nunca tiveram uma temperatura congelante do norte ao sul do planeta, eles não puderam migrar rumo à Antártica. O Polo Sul. Mesmo com todas essas condições adversas, a Antártida é habitada por uma média de 4.000 pessoas durante o verão e 800 pessoas somente durante o inverno, sendo todas elas pesquisadores de 27 países diferentes, que possuem base científica no continente. Os pinguins. Há pinguins de muitos tipos na Antártica e nas ilhas próximas. Os pinguins são aves marinhas que não voam e que podem ser encontradas na Antártida. Bons caçadores, os pinguins se alimentam de crustáceos, moluscos, peixes e pequenos animais marinhos. Devido às condições climáticas, as espécies vegetais que se desenvolvem na região se restringem a musgos, líquens e outras plantas inferiores. Olha só que show! Enquanto vocês faziam a pesquisa sobre as regiões polares, eu fui correr até lá para trazer essa imagem aqui para vocês, para ver os pinguins logo aqui no fundo, né? Ver os pinguins ao vivo. Olhem só que legais que são. O que acharam? E da mesma forma, o urso polar bem mansinho. Esse aí é bem... A princípio não me fez nada, não estava com muita fome. Então, por isso que eu fiz um acordo, uma amizade com ele. Ficou com uma cara bem simpática, né? Não me assustou. Questões bem interessantes que a gente pode estar explorando para a gente entender as regiões polares. Então, fiquei muito surpreso com as informações trazidas por cada um de vocês. Então, parabéns pelas produções, parabéns pela pesquisa, né? Então, cada um trouxe aspectos diferentes e temos muitos aspectos ainda, muitas questões a serem pesquisadas e a serem trazidas também. E importante, né? Eu já recebi vários outros trabalhos também, né? A gente, para não fazer uma apresentação muito extensa, tá? Então, a gente vai fazer por partes. Então, para quem ainda não fez, finalize e envia no Classroom. Quem não conseguir, manda no meu WhatsApp, né? Para que a gente possa estar fazendo mais uma etapa com as demais apresentações. Então, quanto melhor, quanto mais caprichado você fizer, mais legal ficam essas apresentações como essa. Então, parabéns mesmo, né? Fica uma aprendizagem. Quando a gente consegue aprender de forma coletiva, quando a gente consegue aprender em conjunto, a gente consegue aprender muito mais. Isso é escola, isso é aprendizagem. Quando só o professor escolhe, muitas vezes a informação fica limitada. Agora, se todos os alunos escolhem, olhem só que riqueza de aulas. Eu encaminhei a mesma atividade para todos, mas o retorno, né, que vocês estão enviando para que a gente possa estar fazendo essa apresentação para todos, fica um trabalho excelente, um trabalho com muitas informações mesmo. Tá? Então, continuem os estudos, revejam, né? As regiões polares são tão legais de se estudar. A exemplo, né, o contraste que existe, eu aqui sem casaco e os pinguins no gelo. Né? Então, são questões bem interessantes que a gente pode estar vendo. As regiões bem, né, assim como as informações trazidas, são contrastes que vale a pena a gente atentar e estudar cada uma delas para entender o planeta, para entender como funciona esse nosso belo planeta. Então, continue os estudos, tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau.